Quero analisar contigo esse diagrama elétrico aqui dessa geladeira Consul frost free de uma porta. Então, vamos analisar os componentes aqui, ó, dessa geladeira aqui. Você tem aqui, ó, esse fio aqui que está numerado pelo número 10, ó, e você pode ver que ele é o azul, ó. Esse fio azul, ele é um fio comum, ó. Ele vai na placa para alimentar a placa eletrônica dessa geladeira. Ele vai no termofusível para alimentar o resistor de degelo. Ele vai no protetor térmico aqui, ó, certo? Ainda aqui, ó, no protetor térmico para alimentar o comum do motor compressor. Aí ele vai também no motor ventilador, que fica no evaporador da geladeira frost free. Aí ele vai na lâmpada. Então a participação desse fio condutor aí, azul, ela termina aqui, ó, tá? Então ele vai na placa, ele vai no resistor de degelo, ele vai no motor, ele vai no motor ventilador e vai na lâmpada. Agora, o outro fio é que vai ser interrompido aqui, ó. O outro fio, a cor dele é vermelho. Então ele vai na placa, mas antes de entrar na placa, ele alimenta o outro lado da lâmpada. Então a gente percebe que a alimentação dessa lâmpada aqui, ó, não passa pela placa. Quando esse fio vermelho entra na placa, ele passa por um relé, e esse relé, o outro lado do relé, ele vai alimentar o fio de cor laranja aqui, ó, o sétimo fio laranja, que é o outro lado do resistor de degelo. E também esse fio vermelho, ele alimenta o relé, e o outro lado do relé, ele vai alimentar o motor ventilador e vai alimentar o relé do motor compressor. Desculpa. Então, tá fechado aqui, ó. Então, se você quisesse ligar esse componente aqui, ó, você quisesse ligar o resistor de degelo, motor ventilador e o motor compressor sem a placa, bastaria você fazer uma ligação aqui do fio vermelho, no caso desse diagrama, do fio vermelho para o fio laranja. Você estaria ligando quem? Um resistor de degelo. Se você pegar esse fio vermelho aqui, ó, e emendar com o fio branco, ó, que é esse aqui, ó, vai alimentar o motor ventilador e o motor compressor. Porque muitas das vezes você chega numa geladeira dessa aqui que não funciona nada. Pode ser a placa? Sim, pode ser a placa que está queimada, pode ser a placa que apresentou algum defeito. Mas e se não for a placa? Aí você manda o cliente comprar a placa, quando compra, aí é o motor que ocasionou o problema na placa, ou o ventilador, ou até o resistor de degelo. Então, você interpretando o diagrama, fica fácil de você saber fazer a ligação sem a placa. Aqui nós temos os dois sensores de degelo e de temperatura. Você pode ver aqui, ó, o H é o sensor de temperatura de degelo. A função desse sensor aqui é mandar informação para a placa colocar em funcionamento o resistor de degelo para que possa desligar o motor compressor e derreter o excesso de gelo que está no evaporador. O J aqui é o sensor de temperatura de refrigeração para controlar a temperatura ambiente dessa geladeira frost free. Então aqui nós temos termofusível. O termofusível, ele é uma segurança. Se por acaso esse relé da placa ficar colado e o resistor ficar direto, para que o resistor não fique direto, esse termofusível aqui, ó, o N, ó, o que vai acontecer? Ele vai queimar e vai proteger a geladeira. Quando esse termofusível está queimado, a geladeira não faz o degelo automático. Tá bom, pessoal?
Então, aqui você tem toda a legenda, tem todo o conhecimento que você precisa para poder interpretar esse diagrama. Lembrando que os sensores dessa geladeira são sensores NTC. O que é um sensor NTC? Aumentou a temperatura, diminui a resistência para que possa funcionar o motor compressor. Diminuiu a temperatura, aumenta a resistência para que possa desligar o motor compressor e o motor ventilador também. O motor ventilador e o motor compressor, eles estão o quê? Eles estão em série nesse circuito aí. Tá bom? Então fica aí a interpretação aí. Sempre começar por um lado do cabo de rede aqui. Começou por aqui, começou pelo 2. O 2, ele alimenta um lado da lâmpada, alimenta a placa. Então esse fio 2 aqui, que é o vermelho, ele passa pelo relé, alimenta o resistor de degelo, passa pelo relé, alimenta o motor ventilador, alimenta o relé do motor compressor. O outro lado da rede é um fio comum, é o azul, que alimenta a placa, alimenta o resistor de degelo, alimenta o motor ventilador, alimenta o motor compressor, alimenta a lâmpada. Tá bom, pessoal? Então interpreta aí, estuda aí que você chega lá. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.